Eu gostaria de fazer todos bem-vindos, né? A nossa apresentação aqui com um privilégio muito grande de ouvir do Dr. Érico. Estou super empolgada o dia inteiro aqui para a gente aprender bastante. Eu vi já, né, a apresentação e adorei, principalmente da forma simples que se explica coisas tão grandiosas, né? Então, estou super empolgada. Então, passo a palavra para você. Eu tenho que te fazer de co-host, só um minutinho, peraí. Maravilha. Ok, já está. Obrigada. Me ouve bem? Sim, perfeito. Maravilha. Bom, boa noite a todos. Uma alegria poder dar uma contribuição a vocês e, ao mesmo tempo, aprender com vocês. Eu vou falar de um tema muito interessante, muito intrigante e que, na verdade, é a essência dos óleos essenciais, é o caminho da neurofarmacologia, da neurociência. Eu preciso ver alguns rostos aqui que estão na sala, porque isso nos traz um pouco mais de percepção e falar alguns nomes. Então, a presença aí de Isabel, a presença de Clarissa, de Brasília. Eu acredito que tem gente de lugares bem diferentes. Um beijão aí para os meus filhotes que estão me assistindo, minha esposa, Ami, também que está aí me vendo. É importante entendermos que tudo isso que nos envolve envolve a nossa percepção e, portanto, envolve a forma como sentimos e como atuamos também. E vamos falar um pouco sobre a neurociência dos óleos essenciais. E eu vou compartilhar a tela inicial para fazer um teste, para ver se vocês estão captando bem. Estão captando bem a tela inicial? A neurociência dos óleos essenciais. Sim, Estão perfeito. vendo? Ok. Bom. Deixa eu só colocar o... Ok. Consegui já botar no silêncio. Perfeito. Bom, vamos falar de neurociência, mas eu vou falar assim de forma bem simples. Eu estou aqui até mais para aprender do que para ensinar, na verdade. E a neurociência ela tem que ser simplificada para entendermos os óleos essenciais, para entendermos o nosso papel como pessoa, como pais, como mães, como filhos, como filhas. Nós precisamos entender uma neurociência simples para ter uma vida simples, porém caminhando para a excelência. Eu vou ver. O caminho da excelência passa... Chame eles para jogar, Vi. O caminho da excelência passa pela aplicação de uma neurociência simples, em nós mesmos, começa por nós. Então, eu sou o Érico Carvalho, todos que me conhecem sabem que eu começo a me apresentar dessa forma, eu sou esposo da Ami, sou pai desses dois garotos lindos aqui, suplementados, que amam os óleos essenciais, que experimentam os óleos essenciais do Terra, que vivem essa experiência linda e transformadora, na verdade, porque é uma experiência que vem para transformar através da percepção. O Felipe, o nosso mais velho, e o Paulo Azaf, por enquanto, é o nosso caçula, querendo já eleger aí mais um irmãozinho que toda hora ele pede e clama por um caçula. Ele quer ser mais velho do que alguém, não é? Então, ele está clamando aí pelo Arão. E nós estamos negociando com ele esse pedido, esse clamor. Bom, estamos aqui para trazer conhecimento, para difundir conhecimento, para propagar conhecimento. Eu gosto muito dessa frase
que diz o seguinte: o conhecimento que você ainda não tem não te ajudará absolutamente em nada. Ou seja, estamos sempre num caminho de adquirir conhecimento. Conhecimento é uma arma muito valiosa, e se você somar o conhecimento com a sabedoria, essa dupla, ela praticamente é uma dupla imbatível. O conhecimento você horizontaliza. Nós estamos aqui trocando conhecimento. A sabedoria, ela tem que verticalizar. A sabedoria envolve algo que está acima dessa limitação física que nós vivemos, do corpo e das emoções, que é o nosso espírito. Então, horizontalizamos dentro do conhecimento e buscamos a sabedoria. E aqui eu já falo dessa tríade que nós somos. Nós somos essa tríade: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Há um ordenamento em nós. Há uma ordem em nós, no nosso corpo, no nosso organismo. Há uma ordem de funcionamento. Isso é um princípio. Nós vivemos debaixo de princípios absolutos. O espírito, a alma e o corpo são indissociáveis. Não tem como você separar essas três coisas. Elas vivem em simbiose, elas vivem em comunicação o tempo todo, um com o outro. São particularidades indissociáveis. É um princípio absoluto. Você pode acreditar nisso, você pode não acreditar nisso, mas você vive debaixo desse princípio. Isso é que é interessante. Então, estimulo vocês todos a buscarem sempre conhecimento, sempre o bom conhecimento, sempre o mais profundo conhecimento, o mais simples conhecimento. Busquem conhecimento, porque isso vai te levar para degraus superiores, vai te conduzir para passos mais firmes adiante. Precisamos transformar definitivamente a maneira como nós pensamos, a maneira como nós percebemos, a maneira como nós cultivamos, a maneira como nós usamos esse sentido maravilhoso chamado olfato. Então, falar de óleos essenciais e falar da neurociência dos óleos essenciais é falar realmente de olfato e falar das suas particularidades, das questões, das percepções olfativas. Nós todos aqui que estamos nessa sala somos movidos por percepções. Todos nós somos movidos por percepções. Quando você entrou na sala, ou quando você me viu, ou quando você me vê, ao me ver, você vai ter algumas percepções. É isso que nos move, são as percepções. É isso que move as nossas células, é isso que move a nossa fisiologia, é isso que move o nosso organismo, as percepções. E essas percepções, elas são captadas pelos órgãos de sentido. O olfato, a visão, o tato, a audição. Essas percepções, elas vão, de fato, fazer com que o nosso organismo funcione de uma maneira A ou de uma maneira B, conforme as percepções que você vai alimentar, ou vai gerir, ou vai cultivar, ou a forma como você vai usar essas percepções. Eu pergunto para ti, você que está me assistindo aqui, que está nessa sala, como você está usando o seu olfato? Qual é exatamente o tipo de exploração que você faz dessa percepção chamada percepção olfativa? A gente sempre, nas palestras, gosta de conceituar o que é óleo essencial, o que são os óleos essenciais, o que são essas moléculas aromáticas, o que são essas moléculas de percepção, essas moléculas da emoção. Eu gosto sempre de simplificar esse conceito. Eu sei que todos aqui, a maioria, sabem as questões mais, digamos, particulares de que são substâncias aromáticas, que advêm das plantas, das folhas, das raízes, etc., etc., que participam, na verdade, do metabolismo secundário das plantas, enfim. Mas eu gosto de colocar poesia nas minhas explicações, eu gosto de colocar poesia na medicina, eu gosto de colocar
uma mistura da retórica com aquilo que é absoluto e com o imaginário. Nós precisamos voltar a treinar, a exercer o nosso imaginário. Isso tem muito a ver com a inteligência emocional, isso tem muito a ver com óleos essenciais. Vocês vão ver aqui, daqui a pouquinho, a frase da palestra. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui no slide a frase da palestra. Você vai ter que anotar essa frase, mas não é anotar no papel somente. Você vai anotar no papel, mas você vai anotar na sua mente, você vai anotar na sua consciência essa frase. Os óleos essenciais são substâncias de comunicação. Nós estamos aqui nos comunicando, nós estamos aqui usando uma ferramenta, o Zoom, que é uma ferramenta de comunicação, que nos aproxima, que nos faz olhar uns para os outros, olhar nos rostos, perceber como você está, perceber o seu sorriso, perceber a sua tristeza, a sua alegria, a sua motivação. Essa percepção, ela é o quê? Ela é visual. Essa percepção, ela, se fosse em um ambiente presente, ela poderia ser tátil, ela poderia ser olfativa. Nós temos uma identidade olfativa. Você já percebeu que você tem uma identidade olfativa? Que eu tenho uma identidade olfativa? Que a minha esposa tem uma identidade olfativa? Os meus filhos, eu percebo que a expressão olfativa, o cheiro de Felipe, que é o mais velho, é diferente da identidade olfativa do Paulo Azaf, do mais novo. Gente, eu quero estimular todos vocês a fazerem o treinamento diário do seu olfato, a treinarem essa percepção, chamada percepção olfativa. A comunicação é a moeda dos nossos dias. Isso aqui que nós estamos fazendo é, na verdade, a nossa moeda atual e vai ser cada vez mais a nossa moeda. A comunicação nunca foi tão importante e tão valiosa como agora. Falar de neurociência dos óleos essenciais é falar da neurofarmacologia. Eu vou simplificar esse termo muito confuso. Neuro com farmacologia, misturou dois termos aí muito complexos. Mas o que é que acontece? O óleo essencial, as substâncias aromáticas dos óleos essenciais, aquelas moléculas olfativas que você não vê, você pega o óleo essencial, então você pega o óleo essencial de cedro, aqui, você pega o óleo essencial de cedro e você observa que, bom, é um líquido aqui dentro. Ok, aqui dentro tem um líquido. Esse líquido, me disseram que é um óleo essencial do Terra. Uau, me disseram que é um óleo assim, que tem absoluto certificado de pureza e por isso nós propagamos esse produto com confiança e com absoluta certeza da sua qualidade. Ok, mas eu começo a te falar que aqui dentro tem moléculas aromáticas, tem substâncias aromáticas que são chamadas moléculas da percepção, moléculas da emoção. Ora, você não está enxergando essas moléculas. Queridos, vocês não conseguem ver essas moléculas. São essas moléculas que você não vê que vão exercer efeitos psicofisiológicos dentro de você e dentro da pessoa para a qual você está falando deles. Efeitos fisiológicos são aqueles efeitos diretos, aqueles efeitos objetivos. Digamos que nós temos a lógica e a retórica. Eu vou colocar aqui minhas mãos, tá? Tá vendo minhas mãos? A mão direita é a lógica e a minha mão esquerda é a retórica, tá? É preciso misturarmos sempre a lógica com a retórica. Isso é metacognição. Nós precisamos desenvolver a nossa metacognição. Ninguém é 100% lógica, ninguém é 100% retórica, ninguém é 100% objetivo e ninguém é 100% emocional. Isso não existe. Nós temos que ser e buscar a plenitude dessa mistura em equilíbrio. Equilibrarmos o emocional com o lógico, com o absoluto, com a retórica. Esse equilíbrio é que é a harmonia do nosso comportamento e vai harmonizar os nossos resultados. Então, os efeitos fisiológicos são aqueles que, digamos, nós podemos registrar objetivamente. O que é isso? Vamos imaginar que você está diante de uma pessoa que está muito inflamada. Essa pessoa está muito inflamada e ela
No meu caso, como profissional médico, ela disse, bom, vamos lá, me dá uma dica, um caminho para que eu melhore essa inflamação. Eu percebo que ela tem uma proteína C reativa elevada, é um marcador de inflamação. Eu percebo que existem outros padrões, outros exames laboratoriais que mostram que ela está muito inflamada. E aí eu falo para ela, olha, vamos aqui então estabelecer um programa, você precisa tratar essa inflamação urgente, você precisa melhorar essa inflamação. E passo para ela um conjunto de orientações para que ela melhore essa inflamação e esses fatores inflamatórios melhoram. A proteína C reativa normaliza. Isso é um efeito fisiológico. Digamos, seria o efeito fisiológico do óleo essencial. Mas vamos imaginar que essa pessoa, ao mesmo tempo que ela melhora o processo inflamatório, ela me relata que ela está mais tranquila, que ela está mais serena, que ela está diferente, que ela está reagindo diferente às adversidades, que ela está melhorando a qualidade do sono, que ela está com humor melhor, humor mais elevado, que ela está administrando melhor as adversidades e está tendo mais resiliência emocional. Esses são os efeitos psíquicos dos aromas, das moléculas aromáticas. Então, moléculas aromáticas, essas moléculas da percepção, essas moléculas poderosas da emoção, que estão dentro desses vidrinhos poderosos de óleos essenciais, elas têm realmente efeitos psicofisiológicos ou efeitos neurofarmacológicos. A farmacologia, ela quer explicar, ela quer esmiuçar, ela quer entender por que é que o óleo essencial de lavanda ajuda na qualidade do sono, por que é que o óleo essencial de lavanda minimiza a percepção de dor do paciente. A farmacologia quer provar, ela quer entender os dados analíticos detalhadamente. E a parte neuro, ela quer entender as alterações que envolvem as estruturas cerebrais mais centrais, inclusive, sistema límbico, hipófise, hipotálamo. Por que que as emoções das pessoas também são afetadas de forma positiva ou de forma negativa pelo ambiente? Por que que as emoções das pessoas podem ser afetadas de forma positiva ou negativa pelo que elas estão envolvidas naquele local? Isso tem a ver com neurociência e isso tem a ver com o tema que nós estamos falando aqui, que é a neurociência dos óleos essenciais. Vamos adiante. Os óleos essenciais não são perigosos. Veja, eu costumo dizer que eles são, na verdade, poderosos. Por que eles são poderosos? Porque eles concentram, obviamente, em pequenas gotas, substâncias e moléculas aromáticas extraídas de uma grande quantidade de matéria-prima. Então, antes de serem perigosos, eles são poderosos. Mas como tudo que nós usamos, como tudo que nós temos à disposição, como qualquer substância que tem ativo na composição, o que é ativo? Uma substância que tem uma molécula que vai fazer algum efeito dentro do seu organismo. Toda substância, tudo que você usa que tem um ativo ali dentro, é óbvio que você tem que saber fazer o bom uso. Em tudo é assim. Qualquer processo, qualquer produto, qualquer substância que qualquer pessoa vai usar, ela tem que saber o como, ela tem que saber o quanto, ela tem que saber o porquê ela está usando. Isso aí é fundamental. E é isso que vai fazer com que esse uso não seja perigoso, mas seja poderoso. Um uso que vai trazer uma poderosa transformação. Essa imagem, ela é conhecida demais, né? Essa imagem eu já coloquei de propósito, porque é muito conhecida de vocês. Todos visualizam essa percepção de que você tem aqui a substância aromática, o óleo essencial, tá? Então tá aqui o óleo essencial. Digamos que você está falando para uma pessoa. E olhe, quando você falar para uma pessoa sobre óleos essenciais do Terra, você tem que falar com paixão. Você tem que falar com propósito. Você tem que entrar em estado de flow. Você tem que entrar em conexão com essa pessoa. Nós só nos conectamos com as pessoas se nós vivermos aquilo que estamos falando para essa pessoa. É preciso, antes de vender, é preciso, antes de entregar algo,
se conectar com a pessoa. E conexão depende, de novo, dessa palavra chamada percepção. Conexão depende da visão, conexão depende da audição, conexão depende de você exercer esses sentidos que você tem. Conecte-se bem, primeira coisa, conecte-se bem com as pessoas e mostre para elas que você não conhece uma coisa teórica, você conhece uma coisa prática, que você vivencia, que você experiencia. Ah, Érico, mas é muito complicado falar sobre isso aí que você está falando. Eu vou simplificar ao máximo. Simplifique. A linguagem precisa ser uma linguagem simples. O conhecimento, a comunicação, não é o que você fala. Comunicação não é o que nós falamos para as pessoas. Comunicação é o que as pessoas entendem daquilo que nós falamos para elas. Você compreende isso, não? Então, não queira ser o neurocientista. Não queira, não precisa. Basta você assimilar a informação de forma simples no seu coração, na sua mente, e a simplicidade da sua assimilação vai ser a simplicidade com a qual você vai falar com aquela pessoa. Ah, Érico, mas essa pessoa sabe que eu não sou médico, eu não sou da área de saúde. Minha amiga, eu posso lhe garantir que boa parte das informações que você está ouvindo aqui são desconhecidas pela classe médica, por exemplo. Vou repetir, eu vou lhe garantir que boa parte das informações que eu estou lhe passando aqui são desconhecidas da classe médica. Portanto, essa história de que você não é da área de saúde, fique tranquila, fique tranquila. O importante, primeiro, eu repito, é você se conectar bem com as pessoas. Você não vai entregar algo simplesmente que é algo qualquer. Você está entregando um valor. Esse bate-papo aqui entre nós é algo que tem valor. Nós aqui estamos entregando valor. Eu estou entregando valor para você. Eu estou entregando uma informação e isso é valor. Vamos à figura. Então você está lá, vai fazer uma demonstração, tá? Vamos à prática, não é? Eu vou pegar aqui a minha mistura sinérgica. Eu tenho uma mistura sinérgica que eu fiz. Esse óleo de lavanda aqui, ele terminou, e eu fiz uma mistura sinérgica, aproveitando o vidrinho, tá? Então, nessa mistura, eu fiz a minha sinergia. Essa sinergia se chama Érico, tá? Não existe na doTERRA. É uma sinergia pessoal, particular, individual, porque você tem que aprender a fazer a sinergia para chamar de sua. Você tem a sua sinergia, você tem o conjunto de óleos essenciais que vão ser a sua identidade olfativa. Então, aqui é minha identidade olfativa. Que mistura é essa? Me conta esse segredo. Queridos, queridas, você vai construir a sua. Fique tranquila. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Você já está construindo a sua história. Então, eu estou aqui, ó. A minha mistura olfativa já me comunicou aqui um monte de coisa. Já recebi aqui no meu sistema límbico um monte de comunicação. Veja, eu ativei isso aqui, ó. Sistema olfativo, mucosas nasais, tá? Então você tem moléculas aromáticas. Essas moléculas aromáticas você não vê. Gente, eu vou ter que falar a frase da palestra, não tem jeito. Eu vou ter que falar a frase da palestra já nesse slide. Ela está lá na frente. A Yami sempre diz, meu bem, você falou a frase, estava lá na frente e você antecipou. E eu sempre digo, mais linda, é porque não tem jeito, eu tive que revelar logo ali naquele slide. Então, veja, você mostrou aqui, parece uma coisa, as pessoas têm dificuldade de acreditar, e eu vou dizer porque é que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de perceber isso. Então, moléculas aromáticas, essas moléculas aromáticas já chegaram no meu sistema límbico faz tempo, já me lembraram de algumas situações. Por quê? Porque moléculas aromáticas olfativas, elas vão reportar memórias que você vivenciou, e memórias que você quer realizar, planos que você quer fazer. Você pode fazer uma coisa que nós chamamos de ancoragem. Você pode ancorar neurocientificamente. Você vai atribuir aquele óleo essencial que você vai eleger uma meta que você quer alcançar. E toda vez que você vê aquela molécula olfativa, você vai lembrar da meta.
você vai lembrar do seu planejamento e você vai avançar em busca desse planejamento. Então, as moléculas olfativas são captadas pelos seus nervos olfativos, tá? Ela vem aqui para o bulbo olfatório, ó o bulbo olfatório aqui, ok? Vocês já sabem disso. E o bulbo olfatório lança e joga diretamente, ó, sistema límbico. Você está achando que é assim, bem lentinho, é? Você vem, aí faz assim, aí vai levar alguns minutos para chegar lá no seu sistema límbico, é? Querido, essa informação, as percepções, os órgãos do sentido, eles funcionam com a base de um princípio. Eu vou repetir aqui. Todos nós vivemos debaixo de princípios absolutos. Não tem como você mudar. Você acredite, não acredite, creia, não creia, existem princípios absolutos que todo ser que vive e respira, vive debaixo desses princípios. Então, um princípio é, os teus órgãos dos sentidos são rápidos, velozes e trabalham em milésimos de segundos e trabalham de forma inconsciente. Você está pensando que você enxerga com o seu olho? Você acha que você enxerga com o seu olho? Você não enxerga com o seu olho. Os seus olhos são uma lente. É como esse óculos. É uma lente que você põe para que o seu cérebro, o seu lobo occipital, enxergue. Você enxerga com a sua mente, na verdade. Então, moléculas olfativas poderosas presentes nos óleos essenciais que as pessoas não veem. Eu não consigo enxergar moléculas olfativas aqui. Eu só consigo enxergar um líquido. Onde estão essas moléculas da emoção, essas moléculas da percepção? Elas foram captadas, elas foram sentidas pelo meu olfato e levaram informação para o sistema límbico. Isso tem um efeito psíquico? Tem. Isso tem um efeito farmacológico? Tem. Então, do ponto de vista neurocientífico, isso tem um efeito psicofarmacológico. Eu gosto sempre de lembrar que os receptores olfativos já foram motivos de prêmio Nobel em 2004, tá? O estudo sobre os receptores olfativos ganhou o Nobel de Medicina em 2004, 16 anos depois. E eu vou dizer para vocês, eu vou repetir aqui. 16 anos depois do prêmio Nobel, boa parte dos médicos desconhecem que existem genes receptores olfativos em vários órgãos, pele, cérebro, rins, pulmões, corações. Os receptores olfativos estão distribuídos por todas as nossas células. E essa membrana celular é a membrana da célula, é a capa que reveste essa célula, a nossa célula, é ela que capta os receptores que ficam nessa membrana, que captam essa percepção olfativa. Veja só, eu vou dar uma explicação para você entender melhor. Você vai se alimentar e você escolhe o seu alimento. Eu parto do pressuposto que todos nós escolhemos o nosso alimento, certo? Ninguém pode reclamar de nada. Eu escolho o que eu jantei, eu escolhi o que eu jantei agora há pouco. Eu escolhi aquele alimento, aquela fruta, aquele produto que eu ingeri. Ora, alimentos vão ativar receptores, vão ativar percepção. Percepção de quê? Percepção de paladar, de olfato, de sabor, e vão te comunicar várias memórias. Por que que nos alimentamos com algumas coisas? Porque alguns alimentos, às vezes, ativam algumas memórias específicas, e nós gostamos dessas memórias. Então, ok. O alimento ele é absorvido pelo seu intestino, e, no final de tudo, eu sei que você pode ingerir um abacate, você pode comer uma salada, você pode comer uma proteína animal ou vegetal, mas resumindo tudo, para a sua célula, o que vai chegar lá, o que vai chegar no receptor celular é uma molécula. E as moléculas são olfativas também. Os alimentos comunicam as nossas células também do ponto de vista olfativo. E aqui está a frase do tema de hoje nosso. Aqui é a frase do tema de hoje. Olhe para essa árvore. Nessa árvore aqui que eu coloquei, você vê os frutos. Você vê os frutos da árvore. Todos conseguem ver aqui os frutos da árvore. Imagine essa árvore num campo, cheio de frutos. Essa árvore está num campo aberto, cheio de frutos. Naturalmente, se essa árvore está num campo aberto, cheio de frutos, você não está enxergando as raízes. Você concorda comigo? Você concorda. Na sua mente aí você vai, diga assim para você mesmo, eu concordo com o que Érico está falando. Eu vejo a árvore,
Eu vejo os frutos, mas é óbvio que eu não consigo ver as raízes. As raízes são profundas. Então, queridos, o resultado da árvore são os frutos. Só que os frutos, eles não são oriundos necessariamente dos galhos, das folhas ou do tronco da árvore. Os frutos, eles são oriundos das raízes. São as raízes que geram os frutos. São as raízes bem nutridas que geram fruto bem nutrido. São as raízes, fruto de uma boa semente, que geram um bom fruto. Então, o invisível é que origina o visível. Os seus pensamentos é que originam os seus sentimentos. E os seus sentimentos é que liberam substâncias no seu corpo, na sua corrente sanguínea. E são essas substâncias que determinam a sua realidade. Eu vivo, a minha realidade é fruto daquilo que eu penso, daquilo que existe de invisível em mim. O invisível, eu vou repetir, o invisível produz o visível. As raízes que você não vê, produz os frutos que você vê. Então, voltando para os óleos essenciais, o invisível, as moléculas aromáticas que estão nos óleos essenciais, as moléculas de comunicação que estão nos óleos essenciais, as moléculas de percepção que estão nos óleos essenciais, elas são invisíveis, mas elas produzem, originam o visível, que é o resultado. Tanto o resultado neurológico quanto o resultado farmacológico. Isso é neurociência, gente. O invisível produz o visível. Os teus pensamentos produzem as tuas ações. Aquilo que tu pensas, tu és. Não adianta. O invisível produzirá sempre o visível. Agora veja essa confusão desse slide. O que são óleos essenciais, Érico? Se você fosse conceituar assim, com muita ciência para ninguém entender nada, se eu fosse falar o que é um óleo essencial e para você não entender nada, eu iria mostrar esse slide. Óleo essencial é isso aqui, ó, citroneliol, estragole, isogenol, eucaliptol, limonene, o geraniol. Esses geraniol aqui, óleo essencial é isso. Mas, Érico, que confusão, quantas moléculas? Pois é, essas são as moléculas que estão dentro desses frasquinhos, que você vê o líquido, mas você não vê as moléculas. Mas são essas moléculas que produzem os efeitos. Você está vendo o limoneno aqui? Agora você não está vendo. Agora você não está vendo o linalol. Agora você não está vendo o gerânio. Agora você não está vendo o cavacrol. Agora você não está vendo o citral. Agora você não está vendo o eucaliptol. Mas eu quero dizer para você que eles estão aqui no slide. Eles foram mostrados aqui. Você não vê, mas é o invisível que produz o visível. Eu vou repetir. É o invisível, aquilo que você não vê, que produz o resultado, que é o que você vê, que é o visível. Qual o seu logotipo olfativo? A gente chama isso de aroma branding. Qual é a sua logomarca olfativa? Qual é o óleo essencial que você diz, que você chama de seu, que você queria que a do Terra colocasse assim o seu nome? Porque ele é tão você, ele tem uma identidade tão forte com você que você faz uma simbiose com ele. Esse óleo essencial que você elege como seu logotipo olfativo, todas as pessoas, queridos, todas as pessoas que conhecerem o óleo essencial que você usa, que você experimenta, que você vivencia da do Terra, todas as pessoas vão vivenciar isso. Isso é neurociência. As pessoas vão se adequar a algum deles ou a vários deles e vão também desenvolver o seu branding, o seu logotipo olfativo, o óleo essencial que lembra você, que lembra ele. Eu sempre atendi no meu consultório com difusor e sempre atendi usando óleos essenciais nos difusores. E eu tenho o meu óleo essencial, que é o meu logotipo de atendimento presencial, o meu logotipo olfativo. É muito interessante como pacientes retornam muitas vezes e dizem, nossa, doutor Érico, esse cheirinho, todos os lugares, quando tem um cheiro parecido com esse, eu me lembro do seu atendimento, eu me lembro de você. É um logotipo olfativo.
Gente, nós precisamos marcar as pessoas, gerar valor na vida das pessoas. Nós não precisamos simplesmente vender algo, vender coisas. Nós precisamos entregar valor. Nós precisamos marcar as pessoas de forma poderosa. Quando você gera valor, quando você cria valor, quando você marca as pessoas de forma poderosa, você simplesmente acontece um milagre chamado vender, que é uma consequência de tudo isso. Quem aqui já ouviu falar em neuroarquitetura, em neuroambientes? E eu pergunto para você que está me ouvindo, qual é o seu neuroambiente? Onde é o local que você trabalha, o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você produz o seu vídeo sobre óleos essenciais, o ambiente onde você estuda. Queridos, tudo isso influencia no resultado que você vai ter, isso é neurociência. O ambiente influencia na sua mente, na sua percepção, no seu sentimento, que influencia na liberação de substâncias químicas e, consequentemente, influencia no seu corpo físico. É óbvio que se o ambiente te favorece, se o neuroambiente é seu, tem a sua cara, tem o seu cheiro, tem a sua identidade olfativa, ali você vai dar o melhor que você tem, ali você vai fazer o melhor que a sua mente pode fazer. Isso se chama neuroambiente, isso é neurociência olfativa, isso é neurociência dos óleos essenciais. Olha que slide interessante. Há uma associação entre estresse crônico e prejuízo na neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de formar novos neurônios. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, todo dia você ganha e perde neurônios, tá? Todo dia nós ganhamos e perdemos. O jogo da vida. Todo dia nós inflamamos e desinflamamos. Todo dia nós nos alegramos e, em algum grau, com alguma coisa, nos entristecemos. A questão não é o que acontece com você. O que acontece com você é 10% do processo do dia. A questão é o que você faz com o que acontece com você. É 90% do seu resultado. Aconteceu uma situação inusitada. Eu ia falar para o pessoal da Duterra e o meu Zoom travou. Ora, isso é 10%. O que eu vou fazer com essa situação? O meu Zoom travou. Eu vou reagir bem, eu vou ficar tranquilo, eu vou dizer, olha gente, daqui a pouquinho eu volto, e daqui a pouco eu retorno, eu vou me desesperar, eu vou ficar nervoso. O que eu faço com aquilo que acontece, isso é o 90% do processo. Então, todo dia nosso cérebro produz neurônios e perde neurônios. Só que tem um detalhe. O estresse, principalmente o estresse crônico, é destruidor de neurônios, é destruidor de cérebros. O estresse crônico é um emburrecedor crônico, na verdade. E o que é que acontece? Você lida com pessoas que vivem sob estresse. Você lida com pessoas... Imagine a pandemia, imagine a pós-pandemia, imagine esses meses todos de pandemia. É um estresse físico, emocional, psicológico, em algum grau, o medo, o pânico, a ansiedade, a falta de perspectiva, como as pessoas reagiram à pandemia e como as pessoas têm reagido. A pandemia é 10%, 90% é como você reage a ela, à pandemia. Esse fator neurotrófico, esse BDNF aqui que você vê, ó, esse fator neurotrófico, é ele que promove plasticidade cerebral. É a neurotrofina 3 que promove plasticidade cerebral. Existem vários trabalhos mostrando que diversos óleos essenciais promovem aumento dessa plasticidade, previnem a morte neuronal. Mas, doutor Érico, isso é o invisível ou é o visível? Isso é visível, isso é registrado em estudos anatomopatológicos, inclusive. Isso é registrado em trabalhos científicos. Eu vou mostrar um aqui muito importante. E o que é invisível? Invisível, querido, é aquilo que gera isso. Invisível são as moléculas aromáticas da percepção, que são usadas aqui com essa finalidade. Não de curar algo, mas de dar apoio, de dar suporte, de trazer homeostase, equilíbrio fisiológico ao nosso corpo. Essa é a proposta dessas moléculas aromáticas da percepção e da emoção. Essa imagem muito confusa, então aqui está o seu cérebro,
Dentro dele tem 100 bilhões de neurônios. Tem pessoas que na idade adulta já estão com 70 bilhões, 60 bilhões, 50 bilhões, 80, que já perderam bastante. Deixa eu afastar a imagem para cá. E dentro desse neurônio, você tem as estruturas do neurônio. Eu não vou especificar aqui e dar uma aula sobre estruturas de neurônio. Mas é preciso você entender que os nossos neurônios, as células do cérebro, essas estruturas que você vê aqui, elas têm umas ramificações, olha aqui as ramificações, ó, que nós chamamos de dendritos, axônios e dendritos. Essas ramificações, elas se comunicam com outras ramificações, mas não se tocam. Nosso cérebro funciona através de células que se comunicam sem se tocar, gente. Isso é fantástico. Esses 100 bilhões de neurônios que existem dentro do seu cérebro funcionam e eles não se tocam, eles não se aproximam, porque entre esses dendritos de um neurônio e os dendritos de outro neurônio, olhe para isso aqui, essa figura aqui, a fenda sináptica. Entre o terminal de uma célula nervosa e o terminal de outra, existe um espaço, um vácuo, o invisível gerando o visível. Novamente, aquilo que a gente não vê gerando o efeito que a gente vê. Você movimenta seu braço, você pensa, você está olhando para mim agora, você está pensando assim, uau, esse cara está falando coisas aqui que eu nunca ouvi, mas está falando de forma muito simples. Essa reação sua foi uma nova sinapse que você formou no seu cérebro. O invisível, gente, forma o visível. Essa fenda sináptica só é vista em microscópio eletrônico. Mesmo assim, ela não tem contiguidade, ela é um espaço imaginário entre uma célula e outra. Isso é um princípio absoluto da criação. Um ordenamento que há dentro do seu cérebro é o ordenamento que há em tudo, e nós estamos debaixo desse ordenamento. O invisível gera o visível. Eu gosto muito desse slide, essa imagem aqui, ó, gente, que mostra sintomas e causa raiz. Essa imagem não é minha, essa imagem eu tirei do site da Duterra, é uma imagem maravilhosa, eu gosto demais. A narrativa de que a natureza produz, trata a raiz do problema, atende às necessidades do corpo. Vamos trocar essa palavra aqui, trata a raiz do problema, vamos dizer que modula a raiz do problema, vamos dizer que dá suporte a essa raiz. Lembra da árvore? Você lembra da árvore que eu te mostrei? Você lembra dos frutos? Os sintomas que as pessoas têm, gente, são frutos. São os frutos que elas veem, são os frutos que você vê. Mas existe uma causa, existe uma raiz profunda, existem fatores que são invisíveis, que estão gerando aqueles sintomas que são os frutos. O invisível gera o visível. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Tudo que você colhe é porque houve um plantio. Todo sintoma que há no seu corpo há um motivo, há uma explicação. Quando o médico te diz, olha, isso, digamos, é idiopático. Essa palavra idiopática significa do tipo assim, nós não sabemos de onde vem. Nós não sabemos a causa. Mas o médico não está dizendo que não existe uma causa. Existe a causa. A questão é que não se sabe qual é a causa. É idiopático, mas tudo tem causa. Esse princípio da causa e efeito é um princípio absoluto, ninguém muda. Você vive debaixo dele, assim como você vive debaixo do Sol e da Lua. Assim como o Sol é o centro do sistema solar e todos os planetas gravitam em torno do Sol, você vive debaixo desse princípio da causa e do efeito. Há sempre uma causa dos sintomas. A raiz daquela árvore que você não vê gera os frutos que você vê. E eu gosto sempre de destacar, as pessoas, via de regra, estão inflamadas. A inflamação é uma causa raiz muito profunda das doenças, geralmente das doenças crônicas do envelhecimento, hipertensão, diabetes, dores crônicas, retenção de líquido. Há sempre inflamação. Então, toda pessoa que você falar de óleos essenciais, que você levar a proposta de transformação de estilo de vida, de você ofertar esse conhecimento fantástico, esse valor
inesgotável, você vai falar, obviamente, do processo inflamatório. Todos nós inflamamos todos os dias. O problema é quando você inflama demais. Se você inflama demais, você desinflama de menos. E a perda desse equilíbrio vai gerar a patologia, a doença e o sintoma. Aqui é um estudo muito interessante que fala sobre o efeito do óleo de lavanda na redução dos níveis de estresse e da intensidade da dor. Ora, você já viu no slide anterior que o estresse perde neurônio, o estresse mata neurônio, o estresse crônico diminui a neuroplasticidade. Então, significa dizer que o óleo de lavanda dá um excelente suporte na preservação de neurônios. Olha que fantástico. Os óleos essenciais de sálvia, aqui é um outro trabalho muito interessante de uma revista muito importante da medicina, mostrando que os óleos essenciais da espécie sálvia melhoram memória e melhoram humor. Isso foi visto no trabalho tanto do ponto de vista visível, como do ponto de vista invisível. Visível através de dados analíticos e invisível através dos relatos das pessoas de como elas se sentiram com essa experimentação, com esse uso. Esse trabalho muito interessante foi feito não só com hortelã-pimenta, mas também com ylang-ylang, mostrando o seguinte: melhora de desempenho cognitivo e melhora de humor em pessoas saudáveis. Mas, Érico, o cara não estava sentindo nada? Não, querido. A pessoa apenas disse que era uma pessoa saudável. Eu conheço muitas pessoas que se acham saudáveis e, na verdade, quando se investigam profundamente, elas percebem que não são. Por que temos que estimular o nosso olfato? Por que temos que fazer um treino para estimular as nossas percepções? Quando vamos adoecendo, vamos perdendo a capacidade de sentir as percepções, inclusive o olfato. As doenças neurodegenerativas, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, a demência, muitas vezes ela começa com perda olfativa. Ora, as pessoas estão tão destreinadas do olfato que elas vão perdendo o olfato, elas nem se dão conta. A Covid agora pode dar perda de olfato e paladar. E pasmem vocês, pasmem. Eu atendi diversos pacientes com Covid-19 e boa parte deles não me referiam de imediato que estavam com perda de olfato e paladar. Depois de que eu insisti com as perguntas, as pessoas se deram conta que tinham perdido ou diminuído o olfato e o paladar. Percepção. O estresse crônico diminui a capacidade de percepção, de perceber aromas, cheiros, gostos, a visão e de perceber as pessoas também. Precisamos desacelerar e nada melhor do que os óleos essenciais do Terra para desacelerar esse processo de estresse crônico. Esse aqui é um trabalho que é o principal desse tema nosso aqui, desse bate-papo de hoje. É um trabalho de uma revista especializada em neurociência, a Frontiers. É uma revista dentro, portanto, da neurociência, e ela faz um trabalho retrospectivo de vários outros trabalhos, mostrando óleos essenciais com potencial elevadíssimo de efeito neuroprotetor. Então, o óleo essencial ajuda aquela pessoa a preservar neurônios e a melhorar a neuroplasticidade. E efeitos anti-envelhecimento, porque tem vários óleos essenciais que atuam nos nossos telômeros, numa enzima chamada telomerase. Eu não vou me aprofundar isso aqui, porque daria uma outra palestra. Esse trabalho gerou informações muito interessantes, é um trabalho relativamente recente, é um review, e gerou informações muito interessantes. Ele abordou o óleo de lavanda, o gerânio, o cravo, o turmeric, os óleos essenciais oriundos da sálvia, o hortelã-pimenta, o tomilho, o ylang-ylang, o sândalo e a camomila romana. Todos esses aqui, alguns outros, são descritos nesse trabalho. E todos esses têm elevadíssimo potencial, tanto na questão de neuroproteção, quanto na questão do estresse oxidativo e no efeito no sentido do envelhecimento. Eu gosto sempre de trazer, quando eu falo da lavanda, eu gosto sempre de trazer esse estudo aqui, que eu mostrei aqui agora à esquerda, uma meta-análise, que mostra a comparação do óleo essencial de lavanda em pacientes com transtorno de ansiedade, inclusive usando uma substância, um produto de venda em farmácias alemãs chamado Silexan.
que é esse produto aqui da imagem que você está vendo, a base de óleo essencial de lavanda. Então, a neurociência dos óleos essenciais, a neurofarmacologia dos óleos essenciais, a psicofarmacologia dos óleos essenciais, ela é real. Ela é real. Você pode ficar assim, olhando e dizendo, nossa, mas eu não consigo ver. Eu só vejo um líquido dentro de um vidrinho. Gente, o invisível é que gera o visível. O invisível são as moléculas aromáticas de percepção e de emoção, e são elas que geram o visível, que é o resultado que as pessoas têm e que você que me ouve, que usa os óleos essenciais, tem. Eu poderia fazer aqui um bate-papo só para contar dos meus resultados. Esse trabalho, portanto, mostrou os potenciais efeitos neuroprotetores dos óleos essenciais no envelhecimento. O trabalho, ele concluiu o seguinte: os óleos essenciais também possuem potenciais neuroprotetores e anti-envelhecimento e são eficazes. Olha que surpresa. Isso é um jornal de neurociência e o trabalho conclui que há eficácia na demência, na epilepsia, na ansiedade e em outros distúrbios neurológicos. Déficit de cognição, déficit de foco, déficit de concentração. Esse trabalho é fantástico, esse trabalho merece você, de alguma forma, fazer uma leitura. Esse trabalho também conclui em relação à doença de Alzheimer, a demência. E ele diz o seguinte: os óleos essenciais na demência, eles agem de diversas formas, eles são multipotentes, eles são multifacetários, eles são multifuncionais, eles agem de diversas maneiras. Eu vou mostrar no slide seguinte. E o trabalho diz, olha, vamos avaliar melhor esses óleos essenciais para encontrar produtos mais eficazes. Em comparação às drogas atuais que estão disponíveis no mercado, as drogas atuais disponíveis no mercado, eu conheço muito bem, elas tratam sintomas, elas aliviam problemas, mas a custo de muitos efeitos colaterais. A custo de muitos efeitos colaterais. Esse trabalho que eu mostrei, gente, avaliou isso aqui. Ó. Esse slide é complexo, fique calmo, fique tranquilo, não se assuste com esse slide. Esse slide eu vou simplificar. Existem 4 pontos que adoecem as pessoas. São 4 pontos. O primeiro ponto é esse, é inflamação. As pessoas adoecem porque inflamam. O segundo ponto é esse, a disfunção mitocondrial. A mitocôndria fica preguiçosa, a mitocôndria fica funcionando de forma equivocada, é a glicação. O terceiro ponto é esse, você faz muito estresse oxidativo. Nós produzimos radicais livres em excesso e o nosso corpo não consegue harmonizar, equilibrar essa produção de radicais livres. E o outro ponto é a submetilação, na verdade é a epigenética. Os óleos essenciais, eles atuam de forma multifacetada. Por isso que sinergias são muito interessantes. Sinergias podem produzir efeitos pluripotentes, multipotentes, a depender da sinergia que você faça. Porque imagine você fazer uma sinergia com óleos essenciais que atuem ao mesmo tempo no processo inflamatório, no processo de glicação, no processo de oxidação e na submetilação de uma pessoa. Gente, isso aqui, esse modelo aqui é o modelo de um diabético. Todo diabético é inflamado, todo diabético glica demais, todo diabético oxida demais e todo diabético submetila. E você pode fazer uma sinergia para dar um suporte potente, um suporte maravilhoso nesse processo aqui, nessa base. Isso é simplesmente uma grande descoberta que esse artigo nos traz e nos mostra. O efeito pluripotencial, o efeito metapotencial dos óleos essenciais em sinergia. Aqui eu já estou caminhando para finalizar. Os óleos essenciais são poderosas moléculas da emoção. Eu me emocionei já nessa palestra, eu vou dizendo logo, já me emocionei, tá? E eu tenho certeza que alguns de vocês também se emocionaram. Não é aquela emoção assim, uma emoção, vamos dizer assim, que não produz um bom fruto. É emoção de se sentir alcançado em alguma coisa, de ouvir uma frase que te alcançou, de ouvir uma frase que mexeu aí uma chave no seu cérebro, de ouvir uma frase que você disse, nossa, essa frase eu vou anotar, você até nem encontrou a caneta e pediu para alguém anotar no celular. Então, as moléculas essenciais produzem isso dentro de nós. Produzem emoção porque mexem com o nosso sistema límbico.
As moléculas essenciais são moléculas de percepção. Tudo na nossa vida é percepção, gente. Nós temos aqui 300 pessoas em média participando, 300 ouvintes, 300 participantes. São 300 percepções. Cada um vai me perceber de uma forma, cada um vai ter uma percepção sobre as coisas que ouviu. Nós somos isso, nós somos percepções. As moléculas aromáticas, elas podem interferir também na nossa consciência. É óbvio que quando você melhora as suas emoções, quando você atua no inconsciente, na percepção inconsciente, o inconsciente que é invisível produz o consciente que é visível. Isso é óbvio e isso é real e já foi descrito em trabalhos científicos. Por que óleos essenciais do terra? Então, por que nós falamos e apresentamos os óleos essenciais do terra? Óbvio, óleos essenciais, eles precisam ter um princípio absoluto, que é o princípio da pureza. Eles precisam ser absolutamente puros. Para que eles transmitam essa complexidade de sinais através desses efeitos aromáticos, para que eles produzam isso de forma segura, eles precisam ser absolutamente seguros, não só em pureza, mas em originalidade. Por que originalidade? Porque óleos essenciais são produzidos em várias regiões do planeta. O óleo essencial de laranja, se você consumir ele da região da América do Norte, as propriedades farmacológicas, psicofarmacológicas dele, serão diferentes das propriedades psicofarmacológicas de um óleo essencial de laranja consumido do Brasil, gente. Isso é fato. Como é que você vai achar que o óleo essencial de copaíba da Amazônia, que é a região nativa desse óleo, que é a raiz invisível, bruta, original que produz esse óleo, vai poder originar um óleo de copaíba com a mesma qualidade farmacológica, psicofarmacológica, plantando copaíba na China? É óbvio que isso não vai ser igual e não vai ser semelhante. Então, a do terra tem essa característica, ela vai buscar o óleo essencial na raiz, na origem, naquilo que você não vê. Você recebe um vidrinho cheio de um líquidozinho que veio de algum lugar que você não viu. E o invisível produz os resultados que você tem, que são os resultados visíveis. Então, óleos essenciais do terra, eles vêm de regiões específicas, de regiões primárias de produção. E isso permite que você tenha o melhor óleo, o óleo que te dá as melhores propriedades psicofarmacológicas, os óleos que vão te dar não só a pureza, o certificado de pureza, o certificado de que ele não vem com contaminantes, o certificado que ele não vem com toxinas, mas também o certificado de que aquele óleo, aquela substância aromática, você foi buscar lá na Índia, você foi buscar lá na África do Norte, você foi buscar lá na América do Norte, mas você não precisou sair de casa, chegou na sua casa pelos correios, dentro de um vidrinho, através de um líquidozinho, cheio de substâncias aromáticas e moléculas da emoção que você não vê, que é o invisível, e produz o que você vê, que é o visível, que são os seus resultados. Os seus resultados, a sua experiência e a sua vivência com os óleos essenciais é o visível. E você tem que falar para as pessoas do invisível, mas você tem que falar do visível, você tem que falar, eu vou repetir aqui, você tem que falar de óleos essenciais com paixão. Você tem que falar, a pessoa tem que dizer, nossa, mas que pessoa mais empolgada. Não, não é empolgação não, querido. É vivência, é experiência daquilo que você obtém de resultado, daquilo que você experimenta e você quer passar para as pessoas. Então, pureza, origem e uma coisa muito importante. Aqui são exemplos de óleos que vêm puros, o óleo de lavanda, óleos que vêm sinérgicos, são mix de óleos. Mas eu não vou me deter isso aqui, a maioria de vocês já são craques nisso. Eu quero mostrar, para finalizar, isso aqui, que eu esqueci de falar. Esse aspecto da do terra também é um aspecto que me encanta muito, que é o contribuir. Contribuir com pessoas. Eu falei aqui no início da palestra, ou no meio da palestra, sobre entregar valor, sobre entregar, sobre transformar a vida das pessoas.
A minha vida só tem sentido se eu entrego valor para alguém. A sua vida só tem sentido se você entrega valor para alguém. Nós somos entregadores de valores. Dentro das nossas casas, eu entrego valor para minha esposa, eu entrego valor para os meus filhos. Para as pessoas que me conhecem, eu estou o tempo todo entregando valor. E a do Terra tem esse propósito também. Acolher famílias, acolher crianças em estado de vulnerabilidade, mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, essa proposta da do Terra, essa perspectiva do contribuir que a do Terra tem, também é uma proposta que eu admiro e que, com certeza, alavanca, impulsiona a empresa em si, porque nós vivemos por propósitos. Você tem que ter um propósito forte. E o propósito tem que ser entregar valor para as pessoas. Tem que ser entregar resultado para as pessoas. E, por fim, eu quero aqui agradecer a vocês em me ouvir. Eu tive uma parte aqui do bate-papo que eu dei uma acelerada boa, porque, na verdade, eu não queria me delongar muito para poder, no final, abrir interromper aqui o compartilhamento. Para, no final, abrir um pouco a imagem, para a gente poder se ver um pouco, ver rostos de pessoas. Quem te convidou aqui para esse bate-papo? Quem te convidou para participar dessa reunião? Quer contribuir com você? Quer que você cresça? Quer que você vivencie os óleos essenciais? Quer que você experimente? Quer que você viva essa experiência de percepção também? Se você foi convidado por alguém, se você ainda não experiencia os óleos essenciais do Terra, entre em contato com a pessoa que te convidou, fale com essa pessoa, diga o que você achou do que você ouviu, diga quais foram as suas percepções e faça essa experimentação em você. Tenha os seus próprios resultados. Deixe o invisível produzir em você o visível. Deixe essa informação transformar algo em você, no seu corpo físico, nas suas emoções. Informação é valor e esse valor está entregue na mão de vocês, na mente de vocês. Podemos abordar a neurociência dos óleos essenciais de diversas formas, mas eu aqui quis falar, apesar de ter que mostrar algum trabalho científico, eu quis falar da maneira mais simples possível. E a maneira mais simples possível, se alguém me dissesse assim, Érico, resuma essa palestra de 1 hora em uma frase, que eu não entendi muita coisa, mas eu quero uma frase. E a frase é: os seus resultados são frutos daquilo que você não vê, porque os seus pensamentos é que produzem os seus resultados, e você não vê os seus pensamentos. Os seus pensamentos são invisíveis, mas eles produzem os seus resultados. E os óleos essenciais são essas substâncias invisíveis que produzirão poderosos resultados nas pessoas. Aplausos, doutor Érico, aplausos. Ô, doutor Érico, opa, tudo bem? Maravilha. Desculpa, Isabel. Doutor Érico, quem está falando aqui é o Vitor. Eu entrei no lugar da minha esposa, apesar de estar aparecendo a foto dela ainda, eu entrei no lugar dela porque ela teve que ir para uma outra reunião que a gente tinha marcado. Então, o primeiro Aparece, Vitor, fica feio isso aí. Cadê o rosto de Vitor? Eu estou sem maquiagem, peraí. Parece, doutor Vitor. Deixa eu ver aqui como é que eu vou. Aqui, ó. Como é que eu vou aparecer você agora? sabe. Aí, aqui estou eu. Opa, o cabelo. Tá bom, tá legal. Então, gostaria de agradecer aí pelo seu tempo, por ter compartilhado o seu conhecimento. Uma palestra muito boa, muito cheia de informação. Então, eu gostaria de fazer o seguinte agora, se for ok com você, Érico. A gente gostaria de abrir para algumas perguntas, mas a gente tem muita gente, tá bom? Então, a regra que eu vou colocar é o seguinte, você vai ter que fazer pergunta por escrito no chat. E quando chegar aqui um determinado tempo, mais ou menos aí uns 5 a 10 minutos, eu vou ter que interromper, tá bom? Só para você saber, Érico, você deve ter visto o chat, você está aberto aí. O que tem de elogio é brincadeira. Eu estou me lembrando até da minha mãe, que ela falava tudo isso de mim para mim, e eu acreditei. Quando eu cresci, eu vi que não era nada disso. Mas está cheio de elogio, tem bastante elogio, muito bom.
Tá ok? Então, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer agora no chat. Isso não significa muita coisa. Por favor, pessoal. Eu tenho um pedido para fazer aqui a pois todos não. vocês. Fica à vontade agora, então. E meu pedido é o seguinte, é um pedido e sugestão da minha querida esposa, inclusive. Eu vou pedir para todos vocês compartilharem no History do Instagram ou no feed do Instagram alguma coisa dessa palestra e me marcar lá no Instagram. É uma forma, obviamente, de vocês contribuírem comigo. Lembrem do que eu falei. Nós crescemos e contribuímos. Vamos às perguntas. Então, Érico, eu dou uma sugestão aqui. Você não quer colocar o endereço do seu Instagram no Perfeito, chat? vou colocar aqui. Ele vai colocar no chat. Então, acho que tem uma pergunta aqui. O turmeric inflamatório de ampla atuação seria interessante direcionar... eu vou deixar você ler. Isso está muito complicado para mim. Carregador. Eu quase não sei fazer ovo. Bom, o óleo essencial, o turmeric, que estão perguntando aqui, a Tarliane Pedrosa. Isso. É isso, Tarliane? É. E você pergunta sobre... Você descreve que ele é um anti-inflamatório de ampla ação. E você pergunta assim, seria interessante direcionar como óleo base em tratamentos para TDAH em adultos e crianças? O alecrim seria uma opção, entre tantas, para o TDAH? Então, eu gosto sempre de trabalhar, Tarliane e todos que estão me ouvindo, eu gosto sempre de trabalhar a seguinte perspectiva. Nós não tratamos nada com óleo essencial. Nós entregamos suporte e apoio para as pessoas. Nós entregamos uma proposta para levar equilíbrio fisiológico, para levar homeostase para o corpo daquela pessoa. Então, eu parto do pressuposto que todas as pessoas, todas as enfermidades, via de regra, elas têm no processo de base algum grau de inflamação, no mínimo. No mínimo existe, no TDAH, por exemplo, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no mínimo existe um intestino que está inflamado, uma disbiose, uma alteração da flora, no mínimo existe inflamação. Então, para mim, Érico Carvalho, que está te falando aqui, qualquer instrução de suporte para qualquer pessoa, para mim, a base do protocolo, do programa, a base da orientação, são óleos essenciais com ação anti-inflamatória, com suporte anti-inflamatório. E aí entra o número 1 para mim, hoje, inclusive na minha experiência pessoal, é o turmeric. Tem o copaíba, eu gosto de associar o turmeric com o copaíba, tá? Mas sempre eu procuro ver a pessoa de uma forma macro. Eu vou colocar algo na base, mas no caso, por exemplo, de um TDAH, o TDAH ele precisa de um melhor suporte para a produção de serotonina, de neurotransmissores. E aí é interessante você harmonizar com algum óleo essencial que atue a nível central, a nível de sistema límbico, de receptores olfativos centrais. E você associa aí ou o lavanda, ou o balance, ou o serenity, o serenity no caso é uma sinergia. Eu não estou discutindo aqui a via de uso, tá? Isso aí é um outro aspecto, é uma outra questão. Mas, porque você pode pensar assim, o uso interno, o uso tópico, o uso inalatório, todas as vias de uso têm efeitos poderosos. Todas as vias de uso, elas vão ter o resultado visível. Isso é um fato. A gente tem que saber só fazer a associação das vias a serem usadas. Mas o turmeric, para mim, ele tem que ser a base de qualquer instrução de suporte e apoio com óleos essenciais. Eu já postei aqui o meu endereço do Instagram. Tá? Exatamente, está ali, doutor. dréricocarvalho.rejuvenescer. Eu vou estar postando repetidas vezes para vocês irem captando. Alguém fez outra pergunta aqui. Psicopatias e esquizofrenias. Poderia dar recomendações de óleos essenciais? Olha, as doenças que envolvem o sistema nervoso central,
todas elas, você não vai tratar a doença especificamente ou aquele modelo especificamente. Você vai ver a pessoa sempre de uma forma macro, tá? Bom, é uma paciente, é uma pessoa que tem um quadro esquizofrênico. Essa pessoa, ela tem inflamação? Provavelmente tem. No mínimo, essa pessoa tem resistência insulínica se ela usar remédios antipsicóticos. Os antipsicóticos, eles causam resistência insulínica. Pode ver que os antipsicóticos promovem aumento de peso. Quando você aumenta o peso, você promove resistência insulínica. Resistência insulínica inflama a pessoa. Então, voltamos à estaca de base, ao ponto de base da pirâmide. Essa patologia, ela também tem processo inflamatório embutido nela. Essa patologia, ela tem desequilíbrio de neurotransmissores e principalmente de centros dopaminérgicos. Então, o óleo essencial de lavanda para esses pacientes é essencial para controlar as questões de ansiedade, as manifestações de ansiedade. E óleos essenciais que atuam em receptores mais límbicos e de pineal, que envolvem o mirra, o frankincense, de uso tópico, inclusive. Esses óleos essenciais, eles também podem ter uma grande eficácia nesses quadros neuropsiquiátricos que envolvem a área central do sistema nervoso. Perguntaram aqui sobre o vitiligo, perguntaram aqui sobre a ingestão de óleos essenciais para quem faz uso de anticonvulsivantes. Olha, o Kelzer Albuquerque, abraço, viu, Kelzer? Esse trabalho que eu mostrei nos slides, esse estudo, ele inclusive traz o efeito benéfico de suporte de alguns óleos essenciais na estabilização neuronal do sistema nervoso central em pacientes com epilepsia, tá? Então, os pacientes, eles tinham epilepsia, eles estavam em uso de anticonvulsivante, mas mesmo assim, nesses trabalhos que foram publicados nesse estudo de revisão, mostrados no estudo de revisão, esses pacientes fizeram uso de alguns tipos de óleos essenciais, exatamente para minimizar a necessidade do uso dos anticonvulsivantes. E, novamente aqui, eu vou repetir para vocês, todos os pacientes que têm necessidade de usar medicação psicotrópica, esses pacientes vão promover uma certa demanda dos hepatócitos, eles vão sobrecarregar os hepatócitos, as células hepáticas, não é? Então, é importante você entender que se você puder administrar um óleo essencial que não passe pela via de metabolização hepática direta, vai ser melhor. Então, um óleo essencial, por exemplo, uma gota de frankincense de uso sublingual. Quando você faz o uso sublingual, você vai evitar a primeira via de passagem hepática, porque a absorção sublingual evita a primeira passagem de metabolização hepática. E você, obviamente, vai proteger mais essa pessoa. O uso tópico, inclusive, é bastante indicado quando você pensar que existe ali o uso de muita medicação psicotrópica, que, de certa forma, é muito comum vermos hoje. Érico. Oi, querido. Olha só. Eu sei que a gente poderia ficar aqui a noite inteira. Eu não me incomodo. Já são 9h10, já passamos 1h10, são 70 minutos. Eu estou achando que você vai ficar com algum problema depois de falar e responder toda a pergunta. Mas a gente tem muitas perguntas. Eu vou escolher uma qualquer aqui. Pode ser a última, Érico? O que você acha? Tranquilamente. Na verdade, existem muitas perguntas que são muito parecidas. Ok. Eu acho que é óbvio que as pessoas ficam muito curiosas em ter respostas mais objetivas, mas eu diria de forma genérica, porque estão perguntando muito sobre várias patologias e vários quadros, mas eu diria sempre de forma genérica que é bom você entender, primeiro, o modelo, a forma, como você deve ver a pessoa. Você deve sempre ver a pessoa, independente da patologia, como uma pirâmide. Existe a base dessa pirâmide gerando a ponta. A ponta são os sintomas, aquilo que você vê. E a base são as causas
são as causas reais daquela expressão, daquela doença. Então, pense sempre que essa pessoa tem processo inflamatório, pense sempre que essa pessoa pode estar com excesso de oxidação, com excesso de glicação ou com excesso de submetilação. Ela pode estar com dificuldade de corrigir o seu material genético. Então, pense sempre em indicar um modelo que comece, digamos assim, no mínimo, com um bom suporte anti-inflamatório. Turmeric, copaíba, o limão, que tem um efeito antioxidante maravilhoso. Então, você associa esses óleos anti-inflamatórios com um óleo com excelente efeito antioxidante. O cravo tem um efeito maravilhoso na glicação. Ele é um antiglicante natural. Então, você aí já está colocando um que trabalha a inflamação, um que trabalha a oxidação, um que trabalha a glicação. Aí você acrescenta o frankincense, que é um regenerador celular natural, que atua do ponto de vista de epigenética, de telomerase. Então, imagine que você já fez aí uma sinergia de 4 modelos de óleos essenciais, mas que já atuam nos 4 processos geradores de doença: submetilação, oxidação, glicação e inflamação. O tema é muito amplo. Eu entendo que muitos perguntam muitas coisas e gostariam de ter muitos esclarecimentos, mas eu estimulo vocês a enxergarem esse modelo das pessoas: inflamação, glicação, oxidação e submetilação. Eu, inclusive, estou gravando aqui todo esse bate-papo nosso, ficou gravado, e esse link, essa gravação vai gerar um link, e se for permitido fazer isso, e se for possível fazer isso, a gente publica depois nos grupos o link desse bate-papo, para quem quiser ouvir novamente alguma parte do que foi falado, mostrado, do que foi dito, para fazer até anotações mais detalhadas. Eu agradeço o convite aí do Victor, de Dete, de todos os participantes desse bate-papo também, o carinho de vocês em me ouvir, em se deixar ser ensinados e aprender algo, assim como também eu sempre gosto dessas oportunidades, porque são oportunidades de aprendizado também. Bom, mais uma vez, muito obrigado, doutor Érico. Como eu falei, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre o assunto. Não só o assunto é interessante, mas também o palestrante é de grande categoria, sem dúvida. E, por favor, pode ficar à vontade de publicar onde ele for, onde você quiser publicar, tá bom? Perfeito, fica à vontade perfeito. com isso. Maravilha. Então, tá. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Nos Deus vemos, abençoe então. a todos vocês. O senhor também. Um abraço. Abraço, querido. Então tá, eu vou ficar aqui um pouquinho mais, mas podem ficar desligando, só para não cortar todo mundo de uma vez, tá bom? Tá Grande bom, abraço. tá joia. Tchau, Grande tchau. abraço.